Vamos para a palavra, Mateus capítulo 11, versículo 28. Deus, em nome de Jesus, é maravilhoso quando nós vivemos o sobrenatural, quando nós vivemos além daquilo que a gente pode ver. Deus, quando nós podemos enxergar pela fé e receber do Senhor a visitação, a ministração, o entendimento, a revelação das coisas do Senhor. Deus, nessa noite nós somos um grupo pequeno, mas foi estes que o Senhor quis trazer nessa noite para ouvir a Tua palavra aqui conosco. Deus, que a Tua palavra possa alcançar todos que estão aqui para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, por favor. Para a escola primária, aos 6 anos de idade. E eles ficavam lá e estudavam a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 10 anos eles terminavam esse ensino primário, que era chamado de Beit Sefer, em hebraico. E com 10 anos de idade, aqueles meninos já sabiam esses 5 livros da Bíblia praticamente de cor, porque eles passavam durante 4 anos, de 6 a 10 anos, estudando esses livros, decorando esses livros, aprendendo esses livros nas sinagogas com os rabinos, que eram os professores, que eram os mestres oficiais em Israel. Quando as crianças chegavam aos 10 anos de idade, a maioria delas voltava para casa e ia aprender a profissão da família, a profissão dos pais, geralmente. Somente os melhores, somente aqueles mais destacados eram selecionados para o ensino secundário, que era chamado de Beit Talmud em hebraico. E lá estudavam os livros históricos da Bíblia, os livros poéticos da Bíblia e estudavam todos os profetas. E quando eles chegavam aos 14 e 15 anos, eles já sabiam praticamente de cor esses livros da Bíblia, porque eles haviam passado os 4 primeiros anos das suas vidas estudando a Torá, que são os 5 primeiros livros, também chamado de Pentateuco. Depois eles ficavam mais 4 anos, aqueles que eram destacados ficavam mais 4 anos estudando o restante dos livros, que eram os livros proféticos, os livros históricos e os livros poéticos. E aos 14 e 15 anos, eles entravam na tradição oral. Qual que era a tradição oral? A tradição oral era a sabedoria dos rabinos acumulada ao longo da história. E eles passavam a discutir essas interpretações e a forma de aplicar as leis de Moisés entre o povo. Quem dava aula eram os rabinos, os professores, chamados de mestres. Eram os professores de teologia. Com 10 anos de idade, muitos meninos já voltavam para casa. Com 14 e 15 anos, quando completavam os 14 e 15 anos, outra grande maioria voltava para casa. E os rabinos, que eram os mestres, e que haviam ficado com esses meninos durante já 8 anos, os 4 primeiros anos na escola primária, Beit Sefer, os 4 anos seguintes na escola secundária, né, Beit Talmud, esses rabinos, esses mestres em Israel, eles escolhiam alguns pouquíssimos entre esses meninos de 14 e 15 anos, para continuar os estudos, digamos, para entrar no curso superior de teologia. E esses rabinos, então, eles chamavam
Eles escolhiam entre aquela meninada que já tinha 8 anos de estudo de Bíblia e escolhia aqueles excepcionais, aqueles que sobressaíam a todos. Pegava esses meninos, esses pouquíssimos meninos, que eram escolhidos e que eram a elite intelectual de Israel. Eles eram agora chamados pelos seus rabinos de Talmidim. Talmidim significa discípulos, no plural. Talmide significa discípulo no singular. Eles eram chamados de Talmidim, que quer dizer discípulos, no plural. Cada rabino, que quer dizer mestre, eles escolhiam os seus Talmidim para ser seus discípulos, para continuar aos pés desse rabino para fazer o estudo superior. Então cada rabino escolhia ali alguns poucos meninos, aqueles extraordinários meninos, para continuar os estudos. E cada rabino, queridos, eles tinham o seu conjunto de regras e de interpretações da Bíblia. E eles chamavam esse conjunto de regras e de interpretação da Bíblia de julgo. Esse conjunto de interpretação que um rabino fazia do Velho Testamento, e essa aplicação, essas regras, eram chamadas de o julgo do rabino. E na época de Jesus, a história paralela, não a Bíblia, conta que havia 2 rabinos famosos, o rabino Hilel e o rabino Shammai. Agora, interessante, irmãos, é que os rabinos, eles diferenciavam-se na forma de interpretar e de como aplicar as leis de Moisés. Geralmente, eles não concordavam em tudo. É por isso que haviam vários rabinos, e cada rabino tinha o seu julgo. O julgo era a sua interpretação, e cada rabino tinha os seus seguidores. Cada rabino tinha os seus discípulos. Aqueles discípulos, aquelas pessoas que se identificavam com a interpretação daquele rabino. Vamos imaginar que eu fosse um rabino na época de Jesus. Vamos imaginar que o pastor Leodoro fosse um rabino na época de Jesus. Vamos imaginar que o Nivaldo fosse um rabino. Então as pessoas iriam ver o meu julgo, a forma que eu queria aplicar a lei de Moisés. As pessoas iriam ver o julgo do pastor Leodoro, a forma que ele queria aplicar as leis de Moisés para o povo. As pessoas iam ver o Nivaldo, ia ver a interpretação dele, a forma como ele queria apresentar a forma como ele queria apresentar a interpretação. E você então ia ver aquilo que era mais conveniente para você, aquilo que encaixava mais com o seu pensamento, com o seu ponto de vista. Alguns seriam meus seguidores, alguns seriam meus discípulos, seriam os meus talmidim. Muitos seriam os talmidim do pastor Leodoro, e eu seguia a interpretação dele. Muitos seriam talmidim do Nivaldo, seriam discípulos do Nivaldo. E eles tinham uma forma de interpretar a lei muito diferente um do outro. Por exemplo, um rabino dizia: se a tua mulher fritar um ovo e você não gostar, divorcia dela. Um rabino dizia isso, né? O outro rabino já dizia: não, você não pode separar, divorciar da sua mulher, dar carta de divórcio para ela por causa dessas coisas, não. Você só pode divorciar-se no caso de adultério, no caso de porneia, de atos sexuais fora do casamento. Com relação ao sábado, alguns escribas diziam: olha, vocês podem andar 5 quilômetros no sábado, isso não é trabalhar, porque os judeus são muito atentos à questão de cumprir as leis. Então um rabino dizia: olha, nós podemos andar 5 quilômetros no sábado, que isso não é trabalhar.
Aí o outro rabino ia dizer o seguinte: não, pode andar realmente 5 quilômetros no sábado, mas sem sacola. Porque se você carregar uma sacola, você só vai poder andar 3 quilômetros. Passou de 3 quilômetros, você já vai estar trabalhando. E estar trabalhando é desobedecer à lei de Moisés. Então os rabinos, eles tinham as suas interpretações, e cada rabino que era oficial em Israel, que era mestre em Israel, tinham aqueles que seguiam a sua interpretação. Mas Jesus, queridos, ele critica a maior parte desses rabinos de sua época, dizendo que eles colocavam um jugo pesado demais sobre os seus discípulos e que eles mesmos não conseguiam suportar. Os rabinos colocavam tanta coisa, inventavam tanta coisa para o povo fazer e para o povo não fazer, que acabava sendo um jugo tão pesado que nem eles mesmos, nem os rabinos conseguiam cumprir aquilo. E Jesus observa isso, e Jesus critica isso. Agora, amados, Jesus não era um rabino conhecido oficialmente em Israel. E o Rafael ficou chocado quando eu disse aqui na outra pregação que Jesus provavelmente só estudou os 10 anos e foi embora para casa para aprender a profissão do pai, foi ser carpinteiro. Jesus não foi um rabino oficial em Israel. Mas as pessoas chamavam ele de rabino. Mas ele não estava entre aqueles que eram oficialmente rabinos em Israel. Aos 12 anos, a gente encontra ele conversando com os doutores da lei, provavelmente os rabinos, mas ele não estava lá estudando, eles estavam lá a passeio por conta de uma festa, e Jesus aproveita aquele momento para conversar com eles, e eles ficam impressionados com a inteligência, com a sabedoria de Jesus com relação a eles. Agora, amados, é nesse contexto, é nessa situação aí, que chega Jesus e faz um convite também para a nação de Israel. Jesus chega no meio daquela cultura dos rabinos, e ele aproveita aquela cultura dos rabinos para fazer a sua pregação. E ele então começa a dizer: Ei, eu também tenho a minha interpretação da lei de Moisés. Ou, eu também tenho a minha forma de interpretar e de entender e de aplicar a lei de Moisés. E aí então ele faz um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Vocês têm um jugo aí de Hilel, vocês têm um jugo aí de Shammai, vocês têm um jugo aí de tantos rabinos, cada um coloca um jugo sobre vocês, mas eu estou convidando vocês para vir a mim e para colocar debaixo do meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque a minha interpretação é outra, não é a interpretação de vocês. A forma como eu interpreto a lei não é a forma como vocês interpretam a lei. E Jesus, ele não escolhe os meninos extremamente inteligentes para ser seus discípulos. Ele não escolhe aqueles meninos excepcionais, elite da intelectualidade de Israel, para andar com ele. Ele chama pessoas simples, pessoas comuns, como eu e como você, para serem seus seguidores, para serem seus discípulos. Porque a interpretação dos rabinos, ela olhava para o exterior, mas a interpretação de Jesus, amados, olhava para o interior do homem, olhava para o coração do homem.
E Jesus, ele traz uma interpretação completamente diferente da interpretação de todos os rabinos daquela época. E Jesus começa a dizer então: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E ele fala: mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Observa a diferença da interpretação. Para os outros rabinos, para os outros mestres, pastor Leodoro, daquela época, o pecado era alguém ir para a cama com uma mulher casada. Era consumar o ato. Se o ato não fosse consumado, não tinha pecado nenhum. Se o camarada só ficasse na internet, não tinha problema nenhum. Não era pecado, para os rabinos não era pecado. Se o camarada só olhasse, né, e desse aquela assoviadinha, né? Como é que é aquela assoviadinha? Quem faz aquela assoviadinha? Quem fez? Não, mas foi bom que ajudou, Rafael. Eu queria, era essa assoviadinha aí mesmo. Para os rabinos, isso não era pecado. Isso não tinha problema. E aí quando Jesus faz um convite, ele fala assim: venham a mim porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. As pessoas pensaram: então eu vou seguir o jugo desse rabino aí que está se levantando aí, porque ele diz que é suave e é leve, deve ser muito melhor do que esses outros, a interpretação desses outros rabinos aí, que é muito séria, que não pode lavar as mãos, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não pode comer sem lavar as mãos, né? E aí eles pensam: não, eu vou seguir esse jugo aí de Jesus, porque deve ser muito tranquilo, ele está dizendo que é suave, que é leve. Mas de repente eles escutam Jesus dizendo: olha, a minha interpretação da Bíblia é o seguinte: se o teu olho direito fizer pecar, arranca-o e lança fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E ele diz: e se a tua mão direita fizer pecar, corta, lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Aí o povo falou: não, mas aí está demais. Aí está demais. Porque o rabino, que eu já achava difícil seguir a lei dele, seguir a interpretação dele, ele me dizia que eu não podia adulterar, mas o resto eu podia fazer tudo: olhar, pensar, ver a internet, revista Playboy, eu podia fazer tudo, só não podia ir para a cama. Agora vem esse rabino aí e diz que eu não posso mais nem olhar, nem ver a internet, nem olhar uma revistinha Playboy, que eu já estou fazendo o pecado. Então aí já tá muito para mim. E as pessoas então começavam a observar que os ensinos de Jesus, que a interpretação de Jesus era diferente. Era diferente da interpretação que aqueles outros rabinos faziam. Amados, mas a interpretação que Jesus fazia da palavra era a interpretação do ponto de vista de Deus. Quem é que estava trazendo aquela interpretação? Era o próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus, trazendo a explicação e dizendo para eles tudo isso daqui. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para aquele povo? Vocês não poderão cumprir a lei de Moisés. Amados, a lei nunca justificou ninguém diante de Deus. Uma pessoa não pode ser salva pela lei. Qualquer pessoa só pode ser salva pela graça. A lei que a lei que Deus deu para Moisés não foi uma lei que Deus imaginava que alguém fosse cumprir, porque Deus sabia da fraqueza do ser humano. Deus sabia da nossa fraqueza. E aqui, lá na lei, Deus estava dizendo: amarás o seu amigo, né? Vai amar aquele que te quer bem. Mas Jesus, ele fala: olha, eu quero que vocês não amem apenas quem é amigo. Na minha interpretação, na verdade, o que Deus quer de vocês é que vocês amem os seus inimigos.
Deus quer que a gente ame o nosso inimigo. Deus quer que você ame o seu inimigo. Mas quem é meu inimigo? Aí você pode pensar que o seu inimigo é aquele vizinho que fez a cara feia para você. Ele é meu inimigo. Pode até ser seu inimigo, aquele vizinho que fez a cara feia para você. Mas o problema é que não é só ele que é seu inimigo. O seu inimigo pode ser, sabe quem? O cara que estuprou a sua filha. O seu inimigo, sabe quem que ele pode ser? Um bêbado dirigindo, que atropelou o seu filho e matou na rua. E você tem que amar esse cara. Aí eu pergunto, você dá conta? Eu não dou conta. Deus me livre, que isso nunca aconteça. Mas é isso que Jesus estava mostrando para aquele povo, que o povo seria incapaz de cumprir a lei. Porque a lei que Deus traz, e a lei que Deus quer, é a lei do coração, da santidade, da entrega, do quebrantamento, e não a lei do exterior. Jesus mostra para aqueles rabinos que a interpretação que eles faziam da lei de Moisés, por mais que eles tentassem ser fiéis, não era suficiente. E é aí que eu quero refletir com vocês alguns pontos, já assim, bem brevemente. O primeiro deles, amados, as interpretações bíblicas podem não ser suficientes para encontrarmos Deus. As interpretações que nós conhecemos, que nós aprendemos, podem não ser suficientes para conhecermos e encontrarmos Deus. Eu não estou dizendo que a Bíblia não é suficiente para você encontrar Deus. Eu estou dizendo que a nossa forma de entender a Bíblia pode não ser suficiente para nós conhecermos a Deus e para nós termos um encontro pessoal e profundo com Deus. Por quê? Amados, eu estive pensando, na época de Jesus, haviam vários grupos religiosos. E esses grupos religiosos, irmãos, eram frutos da interpretação de seus líderes, de seus rabinos. Mas essa interpretação não foi aprovada por Deus em muitos casos. Por exemplo, os fariseus, eles tinham um rabino extremamente radical, que queria que eles fossem detalhistas em tudo com relação às coisas de Deus. Eles não foram aprovados por Deus. Eles tinham uma interpretação fechada da Bíblia. Eles tinham uma interpretação extremamente fechada. Eles eram extremamente legalistas, mas eles não conseguiam agradar a Deus nem com aquela forma extrema da legalidade com relação à lei de Deus. Nós temos os saduceus, o grupo de sacerdotes, que também tinham os seus escritos, também tinham os seus rabinos, os seus mestres. Nós temos também os helenistas, que era um grupo cristão, um grupo de judeus que era descendente dos gregos, também tinham os seus rabinos. Nós conhecemos os essênios, um outro grupo. Haviam vários grupos, esses são os que a gente sabe, fora os demais grupos que tinham naquela época, que tinham extremamente interpretações profundas, detalhistas de cada lei de Moisés. Mas isso tudo não os fez ficar aprovado diante de Deus. E Jesus aponta o dedo neles e condena eles, e reprova eles. E se a gente for trazer isso para hoje, queridos, se a gente for imaginar como que é essa interpretação hoje, nós vamos ver a Igreja Católica. A Igreja Católica tem a sua forma de interpretar a Bíblia. A Igreja Católica, ela tem o seu conjunto doutrinário, ela tem o seu conjunto de dogmas segundo a sua interpretação. Nós podemos ver que o Espiritismo também interpreta a Bíblia. O Espiritismo também tem a sua forma de interpretar a Bíblia, de entender a Bíblia. Nós, evangélicos, temos a nossa forma de interpretar a Bíblia. E o mais engraçado é que nós, evangélicos,
Entre nós, chamados evangélicos, existem várias formas de interpretarmos e de aplicarmos a Bíblia. E hoje nós não somos chamados de rabinos, somos chamados de missionários, de pastores, mas é do mesmo jeito, porque quem se identifica com a igreja do fulano ou da fulana, ele vai para lá. Quem se identifica com aquela aplicação bíblica da igreja Assembleia de Deus, ele vai para a Assembleia de Deus. Quem se identifica com a pregação da Presbiteriana Renovada, ele vai ficar na Presbiteriana Renovada. É a forma de nós interpretarmos as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Amados, e até mesmo os ateus interpretam também a Bíblia. Até mesmo os ateus, eles têm a sua forma de entender e de interpretar a Bíblia. Então, amados, resumindo para você nessa noite, interpretação da Bíblia é o que não falta. Desde o catolicismo até o ateísmo, gente para interpretar a Bíblia não falta. Gente para interpretar a lei de Moisés não faltava na época de Jesus. E todos eles estavam, de alguma forma, sem agradar a Deus. A maioria deles estavam longe do propósito de Deus. Porque a interpretação meramente em si não te leva a Deus. O que te leva a Deus é a sua intenção. É a sua intenção. O que te lva a Deus é o que você tem no coração. É a sua intenção de buscar a Deus. É o que te vai levar até Ele. Amados, o segundo ponto que eu quero meditar com os irmãos é que se as interpretações não são suficientes em si só para nos revelar Deus, então como nós vamos encontrar Deus? Como eu vou encontrar Deus? Como você vai encontrar Deus, queridos? Deus se revela a quem tem fome e sede dele. É a esses que Deus se revela. E lá no Salmo 42, o salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse bichinho aqui ficava morto de sede, esperando o momento de ir lá tomar água, mas o predador ficava lá esperando ele lá tomar água para comer ele. E aí ele passava dias ali esperando o predador ir embora para ele tomar um pouquinho d'água. Ele estava com a boca seca. E é nesse sentido figurado que o salmista diz, assim como a corça está morrendo de sede, e em alguns casos morriam de sede mesmo, porque elas não iam lá. E quando elas iam, o predador comia elas, porque elas eram extremamente sensíveis. É com essa sede que eu posso representar a minha sede de ti, ó Deus. Queridos, sede de Deus é muito maior do que a interpretação das coisas de Deus. E olha só, a continuação desse versículo diz, desse salmo diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Sede de Deus, sede de Deus. Não é sede do que Deus pode fazer por você, não é sede do que Deus pode te dar, é sede do próprio Deus. É sede de chegar em Deus e ficar nele. Não é sede de chegar em Deus para que Ele te leve a outros lugares. É a sede para chegar em Deus e dizer: Deus, cheguei em Ti, é aqui que eu quero ficar.
Mas a maioria de nós queremos chegar em Deus para usar Deus como uma forma de nos levar àquilo que nós queremos conquistar: o sucesso, a fama, a glória, o dinheiro, o poder. Tudo aquilo que o diabo ofereceu para Eva, tudo aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Parece que aquilo que o diabo ofereceu para Jesus, parece que aquilo que o diabo ofereceu para Eva, o poder, o conhecimento, o conforto, é tudo que nós queremos hoje nas igrejas. Queridos, quantos de nós estamos aqui porque nós queremos conhecer Deus? Quantos de nós aqui amamos Deus por Ele mesmo? Ou quantos de nós estamos aqui porque Deus pode me ajudar amanhã não ser assaltado? Porque Deus pode me ajudar amanhã não ficar sem o almoço? Porque Deus pode me ajudar daqui a uns dias eu ter uma casa maravilhosa, um palácio, uma mansão? Deus pode te dar esse palácio? Pode. Deus pode te dar essa mansão? Pode. Deus pode te fazer almoçar amanhã? Com certeza Ele vai te fazer almoçar amanhã. Mas Ele não quer que você pense nele por causa disso. Ele quer que eu e você pensemos nele por Ele próprio, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E é aqui, amados, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus, pastor Leodoro, em espírito e em verdade? É querer Deus para encher sua alma, é querer Deus para encher o seu coração, é querer Deus para encher o seu espírito, é querer Deus para se sentir em casa, é querer Deus para se sentir forte, fortalecido na graça de Deus. Não é querer Deus pelos benefícios que Ele pode me dar, e é claro que Ele vai te dar benefícios, mas Deus gosta muito mais de dar benefícios para quem não espera isso do que para quem espera. Amados, Deus se revela para quem tem fome e sede dEle. E sabe como que Deus se revela para nós? Deus se revela para nós da medida do nosso interesse. Deus tem se revelado para você na medida do seu interesse. Deus tem se revelado para você na medida do seu interesse. Deus tem se revelado para você na medida do seu interesse, na medida da nossa busca. Tem gente que não sabe nada de Deus, tem gente que não consegue vencer o mínimo pecado que seja, tem gente que não consegue vencer um pote de sorvete. Como é que vai vencer um pecado? Pessoas que estão interpretando a Bíblia, buscando interpretações, mas que não estão buscando conhecer Deus, não estão buscando a revelação do Deus, Criador de todas as coisas, Criador de você. Você é parte de Deus, eu sou parte de Deus. Deus tem prazer, Deus quer se revelar a nós, mas o problema é que a maioria de nós não queremos. Nós queremos tudo, nós queremos qualquer coisa, menos essa revelação de Deus. Porque parece que essa revelação de Deus é só para quando eu chegar no céu. Eu não tenho que pensar nisso daqui agora. Parece que esse negócio de conhecer mais de Deus, de entrar nas profundezas de Deus, essa coisa é para quando eu morrer. E é aí que a gente se engana. E é aí que a gente fica nessa superficialidade das coisas de Deus. Porque Deus quer que eu e você aprofundemos em conhecê-lo. E sabe por que Deus tem se revelado pouco para você e pouco para mim também? Porque o meu interesse tem sido pouco. Põe no seu coração o desejo de buscar a Deus. Põe no seu coração uma determinação de que você vai buscar a Deus todo dia, o tempo todo, o momento, qualquer momento que você vai se dedicar, que você não vai se contentar em não conhecer a Deus. Você vai ver como que Deus vai se revelar para você. Queridos,
Jesus, ele disse assim: olha, a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, os discípulos, mas aos outros eu falo por parábolas. Por quê? Para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam. Jesus usava parábolas. Sabe por que ele usava parábolas? Porque Jesus sabia que no meio daquela multidão tinha gente que queria entender, conhecer, aprender, aproximar de Deus, mas tinha muita gente que não queria nada daquilo, que queria ver um milagre, que queria ver um prodígio, que queria ver um sinal, que queria ver uma maravilha. Então Jesus falava por parábolas, porque só entendia aqueles que o Espírito Santo estava conhecendo o coração e estava vendo o desejo de conhecer Deus. Queridos, a obra de Deus, ela pode ser muito fácil para fazer quando você tem os sinais com você, quando você tem os sinais à sua disposição. É muito fácil fazer a obra de Deus. Eu quero ver você e eu fazer a obra de Deus quando esses sinais não estão à nossa disposição. Quando o único sinal que Deus te dá é a palavra, é a pregação. Porque aproximar de alguém que ora e Deus cura, gente, isso é maravilhoso. Agora, aproximar de alguém que prega, tanta gente prega. Queridos, Deus, já estou finalizando aqui, lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 3, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Amados, e serei achado de vós. Você sabe o que Deus mais quer nesses dias? Ser achado. Deus quer ser achado. O problema é que tem pouca gente que quer achá-lo. O problema é que a maioria das pessoas não quer encontrá-lo. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele fala: e serei achado de vós. Queridos, como Deus quer ser achado por nós, por mim, por você. Deus quer ser achado, mas você e eu só vamos achar Deus, só vamos encontrar Deus se nós o buscarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com toda a nossa sede. Do contrário, vamos continuar brincando de interpretações bíblicas. Aqui não está bom para mim, então eu vou ali, que ali tem uma outra interpretação legal, gostei daquela interpretação lá, então eu vou para lá. E aí as pessoas chegam, geralmente as pessoas chegam no pastor e falam: pastor, eu era da igreja tal, mas eu não estava me sentindo muito à vontade lá, e eu vim para cá e eu gostei da sua palavra, gostei da sua pregação, então eu quero ficar aqui porque aqui eu me senti bem, aqui eu estou confortável. É isso que as pessoas buscam, se sentir bem, se sentir confortável. Se a minha pregação não te agrada, amanhã você vai procurar outra igreja. Porque é isso que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão procurando lugar para se sentir bem. Não é lugar para encontrar a Deus. Lugar para sentir bem. Eu tenho que me sentir bem. Aqui tem que ser. Eu estou procurando igreja, pastor, que eu me sinta bem, assim, que eu fique à vontade, que eu tenha conforto, que a palavra me agrade. Porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir confortável. Queridos, Deus não está procurando isso não.
Deus está procurando gente que quer achá-lo. Que quer achá-lo. Finalizando, concluindo aqui. O convite de Jesus era para quem estava cansado. Cansado de quê? Do sofrimento? Não, não só cansado do sofrimento. Cansado do sofrimento também, mas não só. Era para quem estava cansado principalmente da religiosidade, das interpretações dos rabinos. E Jesus convida essas pessoas e traz para elas uma interpretação viva, direta do céu. Uma interpretação que é para quem é convertido. Quem não é convertido não vai conseguir andar no jugo de Jesus. Quem não é convertido não vai conseguir cumprir o que Jesus está dizendo. Só quem é convertido, só quem ama, só quem quer encontrar Deus, só quem se dá, só quem se entrega, é que vai aceitar esse convite de Jesus. O convite de Jesus é para sermos seus talmidim, para sermos seus discípulos e para aprendermos dele. O desafio nosso hoje, queridos, não é sermos discípulos de interpretações bíblicas, minha, ou seja lá de quem for. O desafio hoje é para sermos discípulos de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite pela tua palavra. Tua palavra é linda, Senhor, tua palavra é maravilhosa. O Senhor tem trazido no nosso coração, Pai, as revelações do céu. Deus, nessa noite que eu e que esses irmãos que estão aqui, Pai, que a nossa presença aqui nessa igreja não seja para nos sentirmos bem. Que a nossa presença aqui nessa igreja, Pai, seja para te conhecer, para te achar. Deus, permita que essa igreja seja um local onde as pessoas vão te achar, onde as pessoas vão te encontrar, onde as pessoas vão buscar o Senhor de coração e serão achadas pelo Senhor. Que eu possa te achar, Deus, aqui nessa igreja todo dia na minha vida. Eu oro isso, a minha oração é essa, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Podem assentar-se, por favor. Amém? Quando você recebe essa palavra, diga glória a Deus.